Glória a Deus. Em nome de Jesus, vou passar uma pequena mensagem aos irmãos, para que fique gravada nos corações e para que a gente também venha se alimentar da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é alimento para nossas almas, é aquilo que nos dá força, nos dá ânimo para prosseguir, para continuar com a nossa fé, com a nossa vida, anunciando o reino de Deus. Peço aos irmãos que abram o Evangelho de Mateus no capítulo 20, verso 28, no versículo deste capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. O texto diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra-chave deste versículo é resgate. Resgate. Normalmente, quando a gente ouve falar em sequestro aí na televisão, alguém importante, cujo tem uma pessoa importante na família. Então as pessoas, os bandidos, os sequestradores, buscam analisar isso. Existe alguém importante, alguém muito rico, e esse alguém muito rico tem alguém para ele que é importante. Então os sequestradores analisam isso e sequestram. E sequestram esse alguém importante para essa pessoa que também é importante. E aí eles começam a fazer todas aquelas chantagens, começam a fazer ameaças contra a vida daquele que foi sequestrado, e para que não aconteça nada de mal àquele que foi sequestrado, eles pedem um alto custo, um alto valor, para que então a pessoa ali possa fazer o resgate daquele que foi sequestrado. Então isso é só para a gente fazer uma reflexão. A pessoa que teve alguém importante para ela sequestrada, ela só pagaria o preço do resgate se realmente aquela pessoa é importante para ela. Se para ela não há importância nenhuma, ele fala: pode matar, pode ficar, eu não vou dar o meu dinheiro a troco dessa pessoa, essa pessoa não é importante para mim. Então, para que o resgate seja pago, aquela pessoa é importante para aquela que está pagando o resgate. E aqui o texto fala que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para nos resgatar. Isso é sinal de que nós somos importantes para Deus. Glória a Deus. Obrigado. Eu e você, nós somos importantes para Deus. Caso contrário, Ele não daria o seu próprio Filho em resgate de nós. Porém, do que Ele veio nos resgatar?
Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, se fez homem como nós, conviveu com nós e se entregou à morte de cruz, o seu sangue derramado. Então nós, antes de ter a Cristo nas nossas vidas, nós éramos prisioneiros dos nossos próprios pecados. Os nossos pecados nos aprisionou de tal maneira, de tal forma, que o único meio de nós sermos libertos deles é se fosse pago um alto preço. Pedro, lá na sua primeira carta, ele também fala lá no verso 18, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, como a prata, mas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. No verso 19 ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo. Este é o preço que foi pago pelo nosso resgate. Ele resgatou do quê? Da nossa vã maneira de viver. Antes de nós termos a Cristo, termos a verdade em nossas vidas, nós estamos vivendo de uma maneira vã. Ou seja, aquela forma que nós vivíamos não estávamos levando a gente a lugar nenhum. A gente não ia chegar a lugar nenhum com aquela maneira de viver, porque ela era vã. A gente ainda não havia sido resgatado. Nós estávamos aprisionados aos nossos erros. E muitos dos nossos erros são tradições que nós recebemos dos nossos próprios pais. Se vocês pararem para analisar, muitas pessoas vivem de uma maneira vã, até mesmo dentro de uma comunidade religiosa, até mesmo dentro de preceitos religiosos. Eles têm ali um certo costume, a fidelidade naquilo, mas é uma vã maneira de viver. Todas essas pessoas precisam ser resgatadas com o precioso sangue de Cristo. E hoje nós estamos aqui. O Senhor nos resgatou. Ele resgatou com o seu precioso sangue. Hoje nós estamos livres daquela vã maneira. Hoje nós podemos dizer que nós estamos tranquilos, porque antes aquele que nos aprisionava iria nos matar. Aquele que nos aprisionava iria nos mandar ao inferno, que eram os nossos próprios pecados, eram os nossos próprios erros, era a nossa própria vã maneira de viver. Lá em primeira carta também de Colossenses, no verso 20 e 21, diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? O texto diz que antes da gente ser
reconciliado com o preço do sangue de Cristo, com o preço de resgate. Antes disso, a gente era estranhos e inimigos no entendimento. No entendimento. Olha só como que é. O nosso entendimento pode nos fazer inimigos de Deus. A maneira como a gente entende determinadas coisas nos faz inimigos de Deus, mesmo que a gente não entenda, mesmo que às vezes a gente não compreenda certas coisas que nós pensamos, e aquilo faz com que a gente viva daquela maneira, nos torna inimigos de Deus. Isso quer dizer que nós estamos aprisionados pelo erro, pelo pecado, e nós estamos precisando ser resgatados. Glória a Deus, porque nós obtivemos esse resgate por Cristo. Cristo nos apresentou a proposta. Cristo, Ele está apresentando a proposta a todos. Cristo está apresentando a todos o preço do resgate. Mas há uma atitude a ser tomada. Para que o resgate seja aceito, é preciso aceitar o preço. É preciso aceitar o valor. Quanto que é? O que eu preciso para ser liberto daquilo que tem me aprisionado? O que eu tenho de fazer? O que eu preciso fazer? A Bíblia diz que a gente precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E a partir disso, tornar-se uma nova criatura. A Bíblia fala que quando a gente recebe Cristo, de novo nós somos gerados. A Bíblia fala que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Quando nós somos resgatados, é porque nós aceitamos o preço pago por Cristo na cruz. E quando a gente aceita o preço, é porque nós estamos recebendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir daí, você não está mais preso àquilo que você antes vivia, ou seja, a sua vã maneira de viver, os seus estranhos entendimentos, os seus próprios pecados. Você não está mais preso. E a partir de então, você vai andar, viver em novidade de vida. Como a Bíblia ensina. Como diz o texto de Efésios, lá no capítulo 4. Vou ler do verso 17 em diante. Este texto nos dá uma lição de antes prisionados no pecado e depois de resgatado. Quando nós lemos o capítulo 4 do verso 17, isso é só uma pequena demonstração antes e depois. O apóstolo Paulo diz: eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Recebeu Cristo, foi de novo gerado, nasceu de novo. Agora você não é mais como os outros. Você não é mais como os outros que estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Agora você está junto com Deus, porque você foi resgatado por Cristo. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que o tende ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem.
Você está livre daquele que te aprisiona. Você está liberto daquele homem que te levava aos falsos entendimentos. Aquele homem que estava dentro de nós mesmos. Aquele homem que em mim habitava. Eu me livrei dele. Era dele que estava ali todos os meus erros, todos os meus pecados. Liberto. Nós despojamos dele. Que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Nesse texto a gente tem uma visão clara do que nós somos libertos, do que nós somos resgatados, do que a gente não faz mais. E aqueles que estiverem assistindo esta mensagem, aqueles que estão aí aprisionados pelo erro, pelo engano, pela mentira, pelo entendimento aí tenebroso que te faz viver de uma maneira vã. Aqueles que têm vivido por tradições trazidas pelos próprios pais e acreditam de uma certa forma estar fazendo da maneira correta, mas está na verdade separado de Deus, distante de Deus, e sem saber é inimigo de Deus. Mas Cristo pagou um alto preço, derramou o seu sangue na cruz, Ele entregou a si mesmo, como Paulo diz, nós fomos comprados por bom preço, e esse bom preço Ele deu a própria vida, para que nós fôssemos libertos de todos esses erros, de todos esses pecados, e aquele velho homem é jogado fora, aquele velho homem é lançado longe, e a partir de agora nós somos revestidos de um novo homem segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. E a partir de agora, aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais, porque agora nós somos novas criaturas, criados para nos dar frutos, e frutos para a vida eterna. Amém? Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe todos vocês. E lembre-se, cada um de vocês são importantes para Deus. Caso contrário, Deus não daria o seu Filho em resgate de nós. Vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para
seu sangue.